Olá, eu sou o Leandro Ruschel, comentando diretamente aqui de Miami o andar da carruagem nas eleições americanas. Tivemos uma mudança fundamental na corrida, com a desistência, por livre e espancada vontade do Joe Biden. Ele mesmo veio a público em entrevista recente dizer que foi forçado pelo partido a sair da disputa, e a entrada da sua vice, a inexpressiva Kamala Harris, que durante as primárias de 2020 não conseguiu um único voto nas primárias e posteriormente foi indicada à vice-presidência por uma questão de cor de pele, de ser mulher, porque nós temos aqui nos Estados Unidos e no mundo a emergência de um esquerdismo identitário. Não conta mais para a esquerda o seu histórico de vida, a sua capacidade, os seus valores, mas sim, se você check the boxes, como dizem os americanos, se você pertence a grupos minoritários e grupos supostamente reprimidos, na visão de mundo da esquerda. Em termos de trabalho, de ações, a Kamala Harris não tem muito o que apresentar. Quando começou a crise imigratória, em que houve uma verdadeira invasão nos Estados Unidos, o governo Biden abriu as portas das fronteiras, essa é a verdade. A Kamala Harris foi eleita como a czar da imigração, um termo que é utilizado aqui por uma pessoa que é designada para essa função, para cuidar de um tema específico. E ela basicamente não fez nada. Ela nem mesmo visitou a fronteira e quando questionada numa entrevista sobre isso, se ela não iria pelo menos visitar a fronteira, o que ela estava fazendo, ela respondeu que ela sabia da questão, mas que ela também não tinha visitado a Europa, isso não queria dizer nada. Essa é uma outra característica da Kamala Harris, a incapacidade de falar de improviso, de responder, por exemplo, uma entrevista. É por isso que desde que ela foi alçada à candidatura, ela não deu nenhuma entrevista maior. E ela escolheu para ser o seu companheiro de chapa o governador de Minnesota, o Tim Walz, que é um extremista de esquerda, assim como a própria Kamala Harris, que agora tenta esconder esse radicalismo político. Quando ela foi senadora pelo estado da Califórnia, ela foi eleita por um grupo de pesquisa bipartidário como a senadora mais esquerdista do Congresso americano pelo seu padrão de votação. Ela, quando candidata ainda, foi pega ou apresentou na internet uma campanha para arrecadar fundos para retirar da cadeia aqueles manifestantes que haviam promovido vandalismo, inclusive em Minnesota, nas manifestações violentas por conta da morte do George Floyd, as manifestações Black Lives Matter. Então, ela estava levantando dinheiro para tirar essas pessoas que quebraram tudo da cadeia. No Senado, ela defendeu medidas como uma versão do que eles chamam de Green Deal, que seria um pacote verde, em que o Estado garantiria emprego para as pessoas, uma espécie de novo New Deal lá do Roosevelt, algo completamente socialista. Ela defendeu uma agenda de explosão de gastos públicos, ela defendeu uma agenda de aumento significativo de impostos, ela se colocou contra a extração de petróleo nos Estados Unidos, vejam só. Ela defende a legalização de todos os imigrantes que entraram legalmente nos Estados Unidos, inclusive com a abolição da polícia de imigração. Ela defende aborto liberado sem nenhum tipo de limitação. Enfim, se você pegar toda a agenda de extrema esquerda, ela defende. Mas agora, em alguns pontos, ela diz, não, mudei um pouco minha posição. Ela chegou a sugerir que seria a favor da abolição da polícia. Vejam só, ela diz que não é bem assim. Então agora ela tenta esconder esse passado de posições de extrema esquerda. E a forma que ela foi alçada à candidatura demonstra bem as técnicas, estratégias que essa esquerda radical, que essa esquerda globalista usa para colocar pessoas no poder, ao arrepio do processo democrático usual. Então, sabendo que uma candidata desse tipo não seria aprovada nas primárias, colocaram o Biden como boi de piranha. Depois que ele ganhou as primárias, expuseram a sua demência senil, escolhendo que ele fizesse aquele debate com o Trump. E quando ficou evidente para todo mundo que ele não tinha mais condições nem mesmo de ficar sozinho numa sala, quanto mais ser presidente, aí colocaram
a Kamala Harris, que jamais ganharia uma primária como candidata. E isso provocou uma alta nas pesquisas, porque muita gente, especialmente esse grupo mais jovens de eleitores democratas, um incentivo, né, a participar do processo, a demonstrar a intenção de voto, a ir até as urnas ou, né, pedir hoje pelo correio uma cédula para votação. E há também toda a estrutura que a esquerda aparelhou empurrando a Kamala Harris, que é um zero à esquerda, para a Casa Branca. A gente está falando aqui de toda a imprensa, de vários institutos de pesquisa, da academia, né, das universidades, dos artistas, do chamado Deep State, que não quer de jeito algum, né, de todos os globalistas, não quer de jeito algum que o Trump volte à Casa Branca. Eles consideram isso uma ameaça existencial. Não por acaso já tentaram matar, né, Donald Trump, e eu não duvido que isso possa acontecer novamente. Então há todo um buzz, há toda uma força, as grandes empresas que controlam a internet manipulando as pesquisas, né? O Google da vida foi pego em várias oportunidades já manipulando as redes sociais como o Instagram, como o Facebook. O X sendo a única dessas empresas que declaradamente é a favor do Donald Trump, pelo menos o Elon Musk já endossou o Trump. Então, é muito difícil saber exatamente qual é o estágio, qual é o status da corrida quando a gente tem esse tipo de manipulação massiva da imprensa e de todos os lados. Mas eu percebo que há, de fato, um aumento, né, de apoio a Kamala Harris em relação ao Biden. Mas não me parece, nesse momento, que seria suficiente para vencer uma eleição nas condições normais de pressão e temperatura. Uma coisa que a gente pode ter certeza também é que os democratas buscarão todo tipo de truque sujo para vencer essas eleições, né? Como eles fizeram em 2020. Nós já temos denúncias de imigrantes ilegais se registrando para votar, porque em vários estados controlados por democratas é facilitado esse tipo de registro ilegal, só para dar um exemplo do tipo de manipulação que eles fazem. Então, me parece que há sim um crescimento da chance dos democratas vencerem em relação ao que existia com o Biden, né, o demente senil, mas não me parece nesse momento que há uma chance maior do que a chance de Donald Trump vencer. Apesar dos mercados de pesquisa, dos mercados de apostas, como o Polymarket, né, que hoje é um mercado muito grande, indicar uma chance um pouco maior da Kamala Harris vencer a eleição do que o Trump, mas basicamente isso demonstra um empate, né? Um flip the coin, como diz aqui. Na moeda, 50-50. Eu ainda acho que a chance é maior do Donald Trump, mas será uma eleição muito mais acirrada do que seria em relação ao Biden, né? Então é dessa forma que eu vejo o processo eleitoral. Ainda falta muito tempo, tem muita água para passar por baixo dessa ponte, mas nesse momento a situação é essa.